Olá! Sabe aquela frase que ecoa na cabeça de muitos pais e mães? Meu filho não consegue se concentrar nos estudos. Se isso soa familiar, esse nosso papo aqui foi feito para ajudar. Vamos juntos explorar esse desafio tão comum e, quem sabe, descobrir um novo jeito de olhar para o problema do foco. A resposta pode ser bem mais simples do que a gente imagina. Essa é uma frase forte, não é mesmo? E ela vai ser nosso ponto de partida. A ideia aqui é justamente desafiar essa primeira impressão que a gente tem sobre falta de atenção e propor um caminho totalmente novo. E se o problema não for bem o que parece? Ah, essa cena é um clássico, né? Chega a hora de fazer o dever de casa e junto com ela vem aquela frustração. A criança até senta, olha para o livro, mas a mente parece que está em outro universo. É uma luta que cansa e muitos pais se sentem até impotentes tentando ajudar. E aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: ele não tem foco. É quase um diagnóstico automático que a gente faz. Mas será que essa é mesmo a raiz do problema? Ou será que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada? Então, vamos fazer um exercício. E se a gente virasse o problema de cabeça para baixo? Vamos tentar olhar por um ângulo completamente diferente. A primeira parte da resposta é essa aqui. Não se trata de uma falha na capacidade de concentração da criança. Ufa! Só esse já tira um peso enorme dos ombros, tanto dos pais quanto dos filhos. Mas se não é isso, então o que é? E aqui está o pulo do gato. O problema não está na criança, mas no ambiente de aprendizado. Não é uma falta de foco que vem de dentro, mas sim uma falta de estímulo externo que consiga de fato capturar a atenção dela. Certo. Então, se o problema é estímulo, a gente precisa entender contra o que exatamente a gente está competindo. A batalha pela atenção de uma criança hoje em dia não é contra a preguiça ou a falta de vontade, é contra outras fontes de estímulo que são, vamos combinar, muito mais poderosas. A comparação é até injusta, né? Pensa só, de um lado a gente tem o livro, parado, silencioso, um monólogo de informação. Do outro, o celular, dinâmico, colorido, interativo, cheio de recompensas imediatas a cada toque. A disputa é completamente desigual. E aqui está a grande virada de chave. A solução não é forçar a criança a gostar mais do livro do que do celular. Sinceramente, é uma batalha perdida. A solução é mudar o jogo, é transformar o aprendizado em algo que possa competir de igual para igual, ou seja, um desafio interativo. Ok, legal, mas como a gente faz isso na prática? Vamos ver agora as novas regras que podem transformar o estudo, tirando ele daquele lugar de obrigação frustrante e levando para um lugar de atividade envolvente que gera resultado de verdade. São dois princípios bem simples, mas muito poderosos. Primeiro, criar um sistema em que cada ação da criança, cada resposta, tem uma reação imediata que a mantém ali, engajada. E segundo, que talvez seja o mais importante de tudo, dar um novo significado para o erro. O erro deixa de ser motivo para desistir e vira parte do processo. Em vez de frustração, ele gera uma pista. Se uma criança erra uma conta, por exemplo, ao invés daquele X vermelho que desanima, o sistema pode mostrar o primeiro passo da solução, transformando o erro numa dica. Isso constrói resiliência e faz com que ela não tenha medo de tentar, que é a base de todo aprendizado de verdade. E quando a gente aplica essas novas regras, uma coisa quase mágica acontece. Aquela luta diária pela concentração, ela simplesmente desaparece. Vamos ver como essa transformação acontece. É isso. Essa é a consequência direta. O foco deixa de ser algo que precisa ser imposto de fora. Ele se torna uma resposta natural ao estímulo certo. Quando a atividade é interessante, desafiadora na medida certa e recompensadora, o foco simplesmente acontece. A jornada é realmente transformadora. A gente sai de um ciclo de concentração forçada que só leva à frustração e entra num ciclo super positivo, de engajamento natural, que leva à descoberta e, por que não, ao prazer de aprender. E para fechar, a mensagem principal que resume tudo que a gente conversou aqui. Nossa tarefa como pais e educadores não é forçar uma criança a se concentrar, é criar um ambiente tão estimulante, tão interessante, que o foco seja consequência inevitável. A teoria é fascinante, a gente sabe, mas ver a prática acontecer é o que realmente transforma. Ver essa mudança é o passo mais importante. A oportunidade de despertar um novo interesse pelos estudos pode estar a um clique de distância.